Fala galera, atenção agora para esse momento que é a nossa revisão da aula 20.2. Eu, a professora Tabita, estou junto aqui com você para a gente dar continuidade então nesse processo. Vamos verificar se você piscou em algum momento aí, verificar onde foi que você ficou ainda com alguma dúvida, tá certo? Joga lá na tela, olha lá. Então nós falamos sobre as teorias de Lamarck e a gente descobriu um fato curioso que, na verdade, o nome dele é Jean-Baptiste Antoine Monnet. E esse Lamarck é um termo que entrou aí, ele recebeu, né, uma titulação de Cavaleiro de Lamarck. Por isso todos costumam chamá-lo de Jean-Baptiste Lamarck, mas isso é como se fosse uma titulação para ele, tá bom? Mas o que a gente viu então? Qual foi a importância desse camarada para nós na biologia? A gente viu que foi ele quem criou, então, esse termo, né, biologia, certo? E ele, a partir do momento em que ele começou a fazer algumas especulações sobre as diferenças de seres vivos, a diversidade que ele encontrava para cada grupo de animais, ele tentou explicar como que se dava esse processo de diferenciação, dessas transformações aí. E a gente está lembrando que a gente está na unidade falando sobre o quê? Evolução, não é isso? Então a gente tem todo um aparato, está descobrindo junto com você, né? Caminhando nesse processo para essa compreensão desse processo evolutivo. Tá certo? Joga lá na tela, então. Olha lá. Lamarck, ele foi o responsável por criar, então, a lei do uso e desuso. Mas o que significa isso? Segundo Lamarck, quanto mais você exercitar um determinado órgão, um determinado membro desse corpo, essa característica, esse órgão, esse objeto, né, essa parte do seu corpo, começa a se desenvolver, tem um desenvolvimento maior. E esse desenvolvimento faz com que uma característica diferenciada se destaque dos demais representantes, indivíduos daquela população ali. O que vai acontecer? Ele disse que isso poderia ser transmitido aos descendentes, ou seja, as características adquiridas pelo uso ou a falta dele, né? Você pode deixar, por exemplo, se a gente pensar num animal que gosta de se estar ali cavando túneis, tá? Aqueles que exercitarem mais, né, esse movimento de cavar vão ter as suas unhas mais desenvolvidas, suas garras mais desenvolvidas para essa habilidade. E ele, segundo ele, essa habilidade vai ser passada para os filhos, para os descendentes. E a gente sabe que não é bem assim que acontece. Porém, foi essa compreensão que Lamarck trouxe. E essa transmissão dos caracteres adquiridos ficou conhecido como a lei, né? Lei do uso e desuso e da transmissão dos caracteres adquiridos. Depois a gente sabe que vai chegar aí na história, né, na situação dessa descoberta, dessa construção desse conhecimento evolutivo, Charles Darwin, o neodarwinismo, tá bom? E aí a gente vai tendo cada vez mais avanços nesse sentido. Mas Lamarck foi uma peça muito importante, porque foi ele justamente que criou, então, o termo biologia, que hoje nós usamos, e para outras várias áreas, ela é uma área muito avançada e muito completa, obviamente. Tá bom, galera? Então a gente fica por aqui. E eu te aguardo, então vou dar aquele tempinho para você fazer a atividade e já nós estamos de volta. Tchau! Ok? É isso aí. Tranquilo com a atividade? Você conseguiu desenvolver todo o raciocínio em cima dessas questões? São questões, digamos, que trazem, né, uma complementação daquilo que nós vimos durante a aula 20.1 e 20.2, tá certo? Então, vamos lá para a primeira questão que foi trabalhada, então, por vocês em sala, e agora a gente vai compartilhar esse momento aqui da resolução dessas atividades. Joga lá a questão número 1. Vamos lá, galera. Na questão número 1, você tem o seguinte: a primeira teoria abrangente da evolução foi proposta por Jean-Baptiste Lamarck. Com base nas ideias e princípios que já existiam nos círculos científicos
da época em que a gente está tratando aqui, né? Qual foi a mais importante dessas teorias que foram especuladas, levantadas durante este processo? Então, a gente está falando aí de um momento específico, tá? Em que Batiste, ou Lamarck, trouxe a compreensão a partir do ponto que ele estava observando, tá? E aí ele trouxe esse conceito de scala naturae, scala naturae mesmo, tá? Bem como a ideia de que as espécies podem variar de acordo com os ambientes em que eles estão inseridos. Então, olha aqui para mim. Quando Lamarck começou a fazer as suas observações, lógico, tem todo ponto científico tem que começar de uma observação, de uma curiosidade, de uma coisa que te levante a fazer algumas suposições, que são as hipóteses. Então, quando ele foi observando os diferentes ambientes em que estavam disponíveis, aí ele viu que haviam diferenças também nesses indivíduos em cada ambiente que eram diferentes. E aí, ele trouxe essa informação sobre scala naturae, onde nessa escala existiam degraus e cada degrau era ocupado por grupos de organismos, grupos de seres vivos, tá? Aí a gente faz nos lembrar daquela escala dita lá por Aristóteles, lembram? Pois é, ele também falava muito de escala que os grupos estavam ali, dos grupos menos complexos para os mais complexos. Então, o Lamarck, ele trouxe essa ideia, então trouxe o conceito de forma mais descritiva, né? Ou seja, a scala naturae é justamente essa compreensão de que os diferentes ambientes vão trazer diferentes tipos de animais, tá? E esses animais, aí tem toda a sua variedade entre animais que são carnívoros, herbívoros, insetívoros, e aí tem a diversidade deles. Os grupos de mamíferos, os grupos de répteis, os grupos de anfíbios, os peixes, os insetos. Então, todos eles estão ali dentro de uma escala, que ele chamou de scala naturae, tá? A partir dessas observações aí. Ok? Vamos seguindo? Tranquilinho? Vamos jogar na tela. Questão de número 2. Quais os princípios da lei do uso e desuso? A questão já tá aí, prof. Pois é, queridos. Então, joga aqui para mim. Olha só, lei do uso e desuso. Ou eu uso, ou eu passo a deixar de usar. O que, professora? Um membro. Vamos dizer que eu seja um animal aquático, tá? Os animais aquáticos, né? Eles vão ter nadadeiras, não é isso? Vão ter essa estrutura na região ventral, dorsal, vão ter nadadeiras caudais e laterais, na base do médio do corpo, né? Então, essas estruturas servem para eles se movimentar, se deslocar. O corpo fusiforme, né? Achatado, permite com que esses animais se desloquem perfeitamente no ambiente aquático. De repente, há uma situação em que ele deixe de usar uma determinada nadadeira, vamos dizer que seja dorsal. Pelo entendimento de Lamarck, o que vai acontecer com essa nadadeira? Ele vai deixar de usar, ela vai começar a atrofiar e vai desaparecer. Vai perder o seu uso, vai perder essa funcionalidade. E aí, vamos dizer que ele começa a desenvolver mais as nadadeiras laterais. Então, ele vai fazer mais força porque ele perdeu a dorsal, vai exercitar mais as laterais. O que vai acontecer? Vai aumentar, vai se desenvolver, vai se tornar as nadadeiras superpoderosas, tá? Então, segundo ele, quanto mais eu utilizo um determinado membro, um determinado órgão, esse órgão tende a se desenvolver mais. E um detalhe, ele diz que essa característica pode ser passada para os descendentes. Ou seja, eu poderia passar essa característica para os meus filhos, tá? Então, vamos dizer que a partir de hoje a professora Tabita vai virar uma triatleta. Aí nada, pedala, corre, faz de tudo. Só que não. Mas, de repente, aí eu me torno uma super atleta. Muito legal, né? Eu acho muito admirável essas pessoas que são esportistas desse nível. Mas, o que vai acontecer? Eu me torno uma super atleta, fico super bem, saudável, né? Aí, segundo ele, essa mesma habilidade, esse preparo físico que eu adquiri, né, com os treinamentos, eu posso passar para o meu filho.
e não é bem assim, a gente sabe muito bem que a gente viu a unidade 1 todinha de genética, a gente sabe que não é bem assim, tá bom? Vamos para a terceira questão? Se liga aí, então. Agora atinge o zoom. Terceira questão, as ideias evolucionistas são muito antigas. Existem escrituras elaboradas pelos filósofos da Grécia pré-socrática. Mas somente no século XVIII, né, e no início do século XIX, que alguns naturalistas passaram a adotar essas ideias evolucionistas para explicar o quê? A diversidade biológica de todo o planeta. Um deles foi Lamarck. Qual foi a contribuição de Lamarck para o estudo da biologia? Nós iniciamos a aula falando sobre isso, né? Foi ele mesmo quem criou o termo biologia, ou seja, o estudo dos seres vivos, tá? Se não fosse ele, alguém em algum lugar poderia surgir, mas foi ele, tá? Quem primeiro criou, então, esse termo. E aí, hoje, nós temos os estudos das ciências biológicas, né? E dentro dessa área das ciências biológicas, nós temos várias sub-áreas, arqueologia, paleontologia, fitologia, né? Zoologia, ornitologia, herpetologia, e tem muita logia por aí, tá? Então, temos um leque muito grande, a biologia molecular, a genética, todas essas áreas estão sendo trabalhadas, são sub-áreas da biologia. Para você ter uma ideia de quão rica, né, de quão vastas são essas informações, não tem como você dominar tudo. Você vai se especializando em determinado ramo, né? Porque senão você não quer de tanta informação, tá bom? Mas vamos dar uma olhada lá? Olha lá. Joga na tela. Lamarck fez uma excelente contribuição ao mundo científico através dos estudos que permitiu sistematizar os conhecimentos da história natural a partir, então, dessa criação, né, desse termo. E foi ele quem começou a usar o termo biologia. Então, professor, o que é essa sistematização dos conhecimentos naturais? Presta atenção. Além de criar o nome biologia, quando ele começou a estudar, ele era muito sistemático, então ele gostava de dar nome para todas as coisas. E aí o que ele fez? Ele sistematizou então todo esse processo da história natural, de todos os grupos de seres vivos. Ele foi começando a organizar todos esses grupos, todos esses estudos. E aí ele criou a história natural, para que a gente consiga compreender, ou seja, mais fácil a busca dessas informações dentro dessa sistematização que ele criou, tá bom? Então ele foi muito importante aí para nós, sim. Vamos seguir? Olha lá. Nós temos uma questãozinha, tá? De Enem. Se liga aí. Leia os trechos seguintes, extraídos de um texto sobre a cor de pele na espécie humana. Prestem atenção, a gente está falando de quê? Cor de pele, tá bom? A pele dos povos que habitaram certas áreas durante milênios adaptou-se para permitir a produção de vitamina D. Então, a gente primeiro tem uma situação aqui, ó, tá? O primeiro texto tá aqui, ó. E aí a gente tem a compreensão do segundo texto. Então, no primeiro texto, você tem que durante milênios a pele do ser humano foi se adaptando para permitir a produção da vitamina D. Vitamina D é um esteroide que é estimulado, né, a sua produção no nosso organismo a partir da incidência do sol sobre a nossa pele, que faz a estimulação dessa vitamina D. Perfeito? Então, durante muitos anos isso foi acontecendo, a nossa pele foi se adaptando a esse processo com a produção, a radiação solar incidindo sobre ela para estimular essa vitamina D, que vai nos favorecer em todos os quesitos. Gente, a falta de vitamina D até pode causar lesões do sistema nervoso central e deixar a pessoa sem a percepção, ou seja, ela perde alguns sentidos, ela fica meio boba, né? Vamos lá. À medida que os seres humanos, o texto 2, né? À medida que os seres humanos começaram a se movimentar pelo velho mundo, há cerca de 100 mil anos,
sua pele foi se adaptando às condições ambientais das diferentes regiões. A cor da pele das populações nativas da África foi a que teve mais tempo para se adaptar, porque os primeiros seres humanos surgiram ali. Aí aqui nessa questão a gente tem que ter uma compreensão um pouquinho da história evolutiva, né? Nós vamos ter uma aula dentro dessa unidade falando sobre a nossa espécie Homo sapiens, tá bom? Então, acredita-se que a origem foi toda nessa região da África, tá bom? Então, a pele dos seres humanos, dos primeiros hominídeos ali exposta ao sol, começou essa adaptação com a produção de vitamina D. Só que, como eles saíram dessa região e foram migrando para todos os outros campos, para todos os outros continentes, essa exposição por mais tempo fez com que a pele na região da África se tornasse mais escurecida. Então, eles usaram, vamos dizer assim, eles usaram mais, né? Estiveram mais expostos, estimularam mais essa absorção da energia solar para a produção da vitamina D e, consequentemente, escureceram a sua pele. Certo? A gente está falando de processos adaptativos evolutivos. Então, olha lá a nossa questão. Joga lá. Presta atenção aí. E, nesses dois trechos, encontram-se subjacentes algumas ideias, ou seja, ali camufladas, né? Questão A, da teoria sintética da evolução. O que pregou a teoria sintética da evolução? Ela fala lá que é chamada de neodarwinismo, tá? Ela diz que ela pega as ideias de Darwin e também faz uso agora das informações da genética. Aí nós temos aí as ideias darwinistas. A Darwin fala, que a gente vai ter uma aula já, fala sobre a questão da seleção natural, desses processos de diferenciação, de adaptação, tá? C, os neodarwinistas, que está ali dentro da letra A. Nós temos aí os lamarquistas e na letra E nós temos sobre especiação. Nós ainda não estamos nesse processo de especiação, não, tá? Ah, porque falou que eles migraram, saíram lá do continente africano e aí saíram para todas as outras regiões. Será que não seria isso, professora? Não. A gente está falando de um processo de adaptação e exposição por mais tempo dessas pessoas, os hominídeos que surgiram ali nessa região da África e depois migraram para outros lugares do mundo, ocupando os espaços no mundo. Então, um tempo maior, uso de alguma estrutura a mais, a gente só pode lembrar de quem? É dele mesmo, Lamarck, tá bom? Então, vamos lá, qual é a alternativa lá, que seria de Lamarck? Letra D, né? Então, Lamarck, né, as ideias de Lamarck estão aí, né, impregnadas, mas meio que camufladas nesses dois textos. Beleza, galera? Então, olha aqui para mim. Nessa aula, tá? A aula 20, então a gente conheceu um pouquinho mais de Jean-Baptiste Lamarck. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido essas duas, né, essa lei criada por ele com dois pilares, né, que é a lei do uso e desuso e a lei da transmissão das características adquiridas. Hoje nós sabemos que nós só adquirimos informações que são transmitidas geneticamente por pares de alelos que vêm de origem paterna e de origem materna. Tá certo, galera? Então, fechou aí, legal. Tá bom? Eu te aguardo já para a nossa próxima aula. Beijo, tchau!